Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today we're here with Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. Hoje estamos aqui com uma atualização do Dr. Jeffrey Sachs, que recentemente escreveu um ensaio muito importante sobre o que ele chama de esferas de segurança, uma abordagem para resolver o dilema de segurança no mundo multipolar do século XXI. Ele está aqui para nos atualizar sobre isso e sobre o que mais está acontecendo. Jeffrey, bem-vindo de volta. É um prazer estar com você, Pascal. É ótimo tê-lo aqui. E realmente, parabéns pelo ensaio que você escreveu. O link está, claro, na descrição deste vídeo. Você pode nos contar por que teve a ideia de conceituar não esferas de influência, mas esferas de segurança? of influence but spheres of security. We hear a lot of resistance to Ouvimos muita resistência ao conceito de esferas de influência, que na linguagem política dos Estados Unidos significa que grandes potências pressionam países menores em sua vizinhança e consideram esses países parte de sua esfera de influência. Aliás, os Estados Unidos fazem isso o tempo todo, mas criticam qualquer outra potência que faça o mesmo que eles. A alegação dos Estados Unidos e da Europa é que a Rússia está tentando insistir em uma esfera de influência na Europa Oriental, especialmente na Ucrânia neste momento, e que isso é ilegítimo. Meu ponto é outro. O que a Rússia tem dito, e acredito que de forma consistente há 35 anos, é que a preocupação da Rússia não é interferir nos assuntos internos nem mesmo da Ucrânia, muito menos da Europa Central e Oriental, mas sim não ter sua própria segurança ameaçada pelo avanço dos Estados Unidos em sua vizinhança próxima. into its near neighborhood. This is completely different. What Russia is saying is Isso é completamente diferente. O que a Rússia está dizendo é que precisa haver uma esfera geográfica ao redor da Rússia que a proteja contra sistemas de mísseis dos Estados Unidos, o exército dos Estados, a CIA dos Estados, operando livremente para desestabilizar ou derrubar o governo russo, o que afinal tem sido um objetivo declarado da CIA há décadas. E o que a Rússia está dizendo é que precisa haver um espaço entre nós e vocês, e a Ucrânia é esse espaço. Então, existem duas interpretações sobre o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Uma interpretação é que a Rússia está tentando recriar seu império, seja formal ou informalmente, e que considera a Ucrânia parte de sua esfera de influência. Ukraine as part of its sphere of influence. And I think that this is wrong factually. E eu acho que isso está errado do ponto de vista factual, e certamente não é o que os líderes russos vêm dizendo desde 1990 e 1991, que é que eles não querem que os Estados Unidos ameacem a segurança soviética e depois russa ao instalar sistemas de armas, mísseis e bases militares dos Estados Unidos na fronteira soviética, quando em 1990 isso estava em discussão, e na fronteira russa desde o fim da União Soviética em 1991. Portanto, proponho que distingamos de forma muito clara, analiticamente, na prática, em tratados, o conceito de uma esfera de segurança que seja uma reivindicação legítima. Não apenas legítima, mas uma reivindicação totalmente prudente de uma grande potência, de não ter outras grandes potências envolvidas bem na sua porta, com meios militares ou de outras agências de segurança que possam representar capacidade de ataque preventivo, ataques de decapitação ou operações de subversão e mudança de regime encobertas, e que grandes potências declarem sensatamente uma esfera de segurança ao seu redor na qual outras grandes potências não devem interferir. In which other great powers should not tread. Now, I have to say this idea. Agora, preciso dizer que essa ideia e faço uma distinção em relação ao termo esferas de influência, no sentido pejorativo, como é amplamente usado, pelo menos na linguagem política dos Estados Unidos e da Europa, para significar que a Rússia não deve possuir nem operar a Ucrânia como um estado vassalo ou outros estados vizinhos, e que a Rússia não deve ter permissão para reivindicar uma esfera de influência sobre sua vizinhança, porque esses países não querem esse tipo de interferência interna. Novamente, quero afirmar, sem dúvida, os Estados Unidos interferem diretamente em todo o hemisfério ocidental nesse último sentido.
no sentido de uma esfera de influência. Repetidamente, derrubam governos, subvertem governos, acabaram de colocar uma recompensa pela cabeça do presidente da Venezuela, têm navios de guerra em águas venezuelanas, ameaçaram o Panamá, subvertem repetidamente os assuntos internos de países do hemisfério ocidental e de países em outros lugares. Countries and of countries in other places. So even when the United States objects to any Então, mesmo quando os Estados Unidos se opõem a qualquer alegação de que a Rússia tem ou busca uma esfera de influência, isso é hipócrita. Mas o que quero dizer é que os Estados Unidos fizeram essa distinção há mais de 200 anos, na prática, entre uma esfera de segurança e uma esfera de influência. Porque a doutrina Monroe, apresentada ao Congresso dos Estados Unidos pelo presidente James Monroe em 2 de dezembro de 1823, dizia que os Estados Unidos considerariam uma ameaça direta à sua segurança se qualquer potência europeia interferisse nos assuntos dos países recém-independentes do hemisfério ocidental. O que não se lembra, aliás, sobre a doutrina Monroe é que os Estados Unidos também disseram: e nós, os Estados Unidos, não vamos interferir nos assuntos da Europa. Então, é uma proposição recíproca. Essa afirmação de 1823 foi repetida várias vezes ao longo dos últimos 2 séculos, inclusive por Donald Trump nas Nações Unidas, enquanto eu estava sentado na Assembleia Geral da ONU ouvindo ele alguns anos atrás, e ele repetiu a doutrina Monroe. Isso é uma reivindicação de uma esfera de segurança. É uma afirmação de que não queremos bases militares russas no México. Não queremos bases militares chinesas no México. Não queríamos bases militares soviéticas em Cuba. Quase entramos em guerra nuclear por causa disso em outubro de 1962. Os Estados Unidos são governados fundamentalmente por hipócritas e idiotas, por pessoas sem princípios ou por pessoas que são tolas. Então só quero deixar isso absolutamente claro. Eu não tenho nenhuma tolerância com a política externa americana. Os únicos 2 presidentes que fizeram sentido nisso nos tempos modernos foram Franklin Roosevelt e John F. Kennedy. Talvez John F. Kennedy tenha sido assassinado porque fazia sentido ao falar sobre a busca pela paz. O restante dos nossos presidentes, incluindo o nosso atual cabeça dura e outros presidentes dos Estados Unidos, argumentaram que a Rússia não tem interesse de segurança no que acontece na Ucrânia, não tem voz no que acontece na Ucrânia, e afinal só busca uma esfera de influência para subverter a soberania ucraniana. Assim, os Estados Unidos se recusam a reconhecer aquilo que reivindicam para si mesmos no hemisfério ocidental. In the Western Hemisphere. And incidentally, let me add another real... E aliás, deixe-me acrescentar outro verdadeiro cabeça dura. Desculpe usar esse termo, mas hoje em dia sinto que somos governados por idiotas. E devemos dizer isso claramente, porque não merecemos morrer nas mãos desses idiotas que vão nos levar a uma guerra nuclear. E estou falando de Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, que disse explicitamente na semana passada que a Rússia não tem nada a dizer sobre quem posiciona quais tropas e quais sistemas de armas na Ucrânia. Afinal, a Ucrânia é um país soberano, pode fazer o que quiser. Isso é o oposto da doutrina Monroe. Isso é o oposto do bom senso. This is the opposite of common sense, and this is the opposite of what I am proposing. E isso é o oposto do que estou propondo, que é legitimarmos, compreendermos e aceitarmos, por pura prudência e sobrevivência, que grandes potências não devem dominar outras grandes potências, que superpotências nucleares devem dar algum espaço. Isso não significa tolerar seu mau comportamento. Significa dar algum espaço para que não provoquemos uma guerra nuclear. E especificamente, e vou encerrar aqui e devolver a palavra para você, Pascal, os Estados Unidos não deveriam estar na Ucrânia. Os Estados Unidos não deveriam armar Taiwan. Esse também é o mesmo âmbito de segurança para a China. E China e Rússia deveriam manter distância do Caribe, do México e da América Central com suas bases militares. Devemos manter as grandes potências afastadas o suficiente para não desencadearmos a Terceira Guerra Mundial. Essa é a ideia. World War III. And that's the idea.
Não poderia concordar mais. E é muito importante aqui afirmar que o seu conceito de esferas de segurança é passivo. Não é aquele em que um país controla o local e decide seus assuntos, mas sim aquele em que o local contribui passivamente para a segurança de um e de outro Estado. E muito importante, as pessoas que negam esse direito à Rússia, ou que negam que a Rússia deva ter algo assim na Ucrânia, são as mesmas que não apenas defendem uma esfera de interesse para os Estados Unidos, mas também apoiam o próximo passo, que é uma esfera de interferência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm permissão para interferir nos assuntos internos da Ucrânia, para ajudar a Ucrânia, qualquer que seja a justificativa que você queira usar. E o Maidan e tudo mais, é claro, são apenas formas dos Estados US e do Ocidente ajudarem a Ucrânia para que no final ela se torne um Estado vassalo submisso. Claro, um que é controlado pela CIA, certo? A CIA e o Exército dos Estados Unidos ainda estão agora na Alemanha, com generais de alto escalão ainda comandando boa parte da guerra contra a Rússia através da Ucrânia. Então, a Ucrânia não é apenas uma esfera de interesse onde os Estados Unidos dizem o que gostariam que acontecesse. É onde eles realmente implementam suas políticas. E o oposto disso é o que você está propondo. E, mais uma coisa, a ideia das esferas é, claro, aquela em que você tem centros de poder, e ao redor deles emanam essas esferas. E o lugar onde as esferas se encontram deve ser passivo para criar estabilidade entre elas. Então estamos mais próximos de um conceito de cesariedade e de como a soberania interage nessas diferentes esferas do que de uma divisão clara. Aqui começa a minha fronteira e aqui está a sua. Esse entendimento recíproco está estranho, que depende um do outro, e não toptuon, não modo soloed. E isso se encaixa exatamente com a sua ideia de que a neutralidade pode ser uma chave para a segurança mútua. A ideia que a União Soviética tinha, e me lembrei disso porque o grande historiador Jeffrey Roberts enviou para você e para mim um de seus artigos de 2002, era sobre as ideias de um diplomata soviético muito importante das décadas de 1920, 30 e 40, Maxim Litvinov, que imaginava que a Europa precisava ter essencialmente uma zona de neutralidade que se estendesse ao norte pela Suécia e Finlândia e depois descesse pela Áustria até o Mediterrâneo. Essa não seria uma zona na qual a União Soviética buscaria dominar, nem, como ele pensava, o Império Britânico seria potência dominante tentando dominar. Pelo contrário, seria uma zona neutra e pacífica. Nenhum dos lados reivindicaria isso como uma esfera de influência. Mas seria uma esfera de segurança para ambos os lados. Na verdade, pois protegeria o Ocidente do medo de uma incursão soviética e protegeria a União Soviética do medo de uma repetição da invasão da Alemanha nazista à União Soviética. E fazia todo sentido. Isso foi implementado no caso da Áustria em 1955, quando a União Soviética e a Áustria concordaram que a Áustria se tornaria um país neutro e as forças de ocupação soviéticas deixariam a Áustria com essa condição, sabendo que a Áustria não entraria para a OTAN, mas seria neutra. A União Soviética saiu em 1905 e a Áustria nunca mais foi incomodada pela União Soviética ou pela Rússia. Então a ideia se comprovou e eles queriam que isso se aplicasse também à Alemanha. E os Estados Unidos, é claro, recusaram. E é tão interessante, se me permite dizer, Pascal, porque eu estava justamente olhando para declarações de Zbigniew Brzezinski, que, na minha opinião, causou um enorme dano ao atrapalhar todo o potencial de uma verdadeira era de paz após 1991. Brzezinski disse que após o fim da dominação soviética na Europa Central e Oriental, a OTAN precisava se expandir para preencher o vazio de segurança deixado pela retirada da União Soviética. Que ideia estranha! Achar que isso é um vazio de segurança, em vez de uma zona neutra que nenhum dos lados incomoda e que protege ambos. Então a mentalidade americana é que não existe neutralidade.
is there is no such thing as neutrality. There is no such thing Não existe uma zona de segurança para ninguém além dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos a reivindicam para todo o hemisfério ocidental. Mas a Rússia, nenhum interesse legítimo em saber se os Estados Unidos têm seus sistemas de mísseis Aegis em Cuba, ou bases militares em Cuba, ou a CIA. Não quero dizer Cuba, Ucrânia, desculpe, que a Rússia não tem interesse algum se os Estados Unidos têm seus sistemas de mísseis, ou a CIA, ou suas forças militares na Ucrânia. Essa é a mentalidade. Foi exatamente isso que Mark Rutte disse explicitamente. É isso que vai acabar nos matando se não aprendermos a ficar fora do caminho das outras grandes potências. Não para deixá-las fazer o que quiserem, mas justamente o contrário, para parar de incomodá-las e provocá-las. É isso que o grupo do ou está conosco ou contra nós nos Estados Unidos, não só os neoconservadores, mas também os outros, os influenciados, não conseguem entender. Psicologicamente, eles não são capazes de conceber um terceiro conceito. É sempre conosco ou contra nós. Qualquer coisa que não esteja conosco é automaticamente contra nós e precisa ser combatida, seja como alvo principal, como Rússia ou China, ou secundariamente como os neutralistas. Aqueles que querem ficar de fora e que precisam ser eliminados, como o Sr. Yanukovych na Ucrânia, que queria se manter neutro. Ele não era pró-Rússia, ele era pró-Ucrânia. Ele era pró-neutralidade, porque entendia isso. Mas foi removido. E outros também estão sendo removidos. E vamos trazer isso de volta para onde estamos, porque a solução não é ensinar as pessoas do ou está conosco ou está contra nós. Elas estão perdidas, são uma causa perdida, então precisamos lidar com elas. A questão é como tornar isso óbvio para os lugares onde precisamos defender a neutralidade deles. Vamos pegar o exemplo de Doha, no Catar, que é um pequeno estado do Golfo, e nos últimos meses foi atacado 2 vezes, porque abriga bases dos Estados Unidos, e agora porque cedia eventos diplomáticos sobre o Hamas, certo? Então, basicamente, esse não é um caso primário para mostrar como você se torna um alvo ao hospedar potências ou beligerantes. E não estou dizendo que coloco o Hamas no mesmo nível e tal, porque não coloco. Mas o que é importante sobre o ataque de Israel ao Hamas hoje, bombardeando o Catar por causa disso, é que não se tratava do braço militar do Hamas. Eram literalmente os negociadores que estavam considerando, justamente hoje, uma proposta de Donald Trump. Israel, com esse regime assassino, é contra, por princípio, qualquer resultado negociado, porque o que deseja é apenas a dominação, o poder. Então, sempre que as negociações se aproximam entre os Estados Unidos e o Hamas, ou entre os Estados Unidos e o Irã, Israel faz um ataque militar. Foi exatamente isso que aconteceu algumas semanas atrás, quando os Estados Unidos e o Irã estavam avançando na questão das armas nucleares. O Irã concordaria com um sistema monitorado para acabar com qualquer dúvida de que não deseja armas atômicas. Mas, ao mesmo tempo, o contraponto seria que os Estados Unidos acabariam com as sanções e com os ataques para minar o governo iraniano. E eles estavam entrando na 6ª rodada de negociações, e Israel atacou. Então os Estados Unidos, porque são subservientes ao lobby sionista, o que são, totalmente de forma chocante, avançaram e atacaram o Irã também, mesmo enquanto alegavam estar negociando. E isso é exatamente o que acabou de acontecer com o Hamas. Isso não é apenas um ataque ao Hamas. É um ataque aos negociadores que tentam alcançar um cessar-fogo permanente em Gaza. Quero voltar a essa mentalidade de nós contra eles, porque estamos completamente, como você disse, envolvidos nisso. E a mentalidade americana é que não existe neutralidade. Neutralidade é contra nós, exatamente como dizem. E tivemos uma discussão algumas semanas atrás porque eu reli pela primeira vez em muitos anos o chamado Diálogo dos Melian nas Guerras do Peloponeso de Tucídides. Todo mundo deveria ler isso. É realmente assustador. Trata-se de uma lição dada pelos arrogantes atenienses ao povo da Ilha de Melos.
A Ilha de Melos, em 416 a.C., queria ser neutra no conflito entre Atenas e Esparta. E o general ateniense diz ao povo de Melos: vocês não podem ser neutros. Ou estão conosco, ou estão contra nós. E se alegarem neutralidade, mataremos todos vocês, todos os homens, e venderemos todas as mulheres e crianças como escravos. E droga, foi exatamente o que eles fizeram. And damn it, that's what they really did. The great democracy of Athens went and A grande democracia de Atenas foi e massacrou os homens de Melos porque eles queriam a neutralidade. Essa é a mentalidade americana. E isso é explicado de forma precisa. O general ateniense, transbordando arrogância, é claro, explica que os poderosos fazem o que podem e os fracos fazem o que devem, e que os melianos, para sobreviver, devem fazer o que lhes é ordenado. Os atenienses dizem que você não pode ser neutro porque exigimos que não seja. E se você insistir em ser neutro, estará nos contradizendo. E se você nos contradiz e nós permitimos, isso mostra que somos fracos. Então nunca vamos deixar você nos contradizer. Essa é a lógica do general ateniense. Portanto, teremos que matá-lo se você simplesmente quiser ser neutro. E eis que é exatamente isso que a história realmente And lo and behold, that's what history actually demonstrated. E esse é o argumento realista para uma neutralidade realista. Isso não significa necessariamente que Melos deveria ter se armado e se tornado um vassalo de Esparta, indo então com Esparta para a guerra contra Atenas. Esse não é o ponto. O ponto, na verdade, que os realistas defendem é que você precisa de um mínimo de segurança para si mesmo, a fim de proteger isso. Então, quando levamos esse exemplo para o Catar, o que o Catar deveria fazer é proteger seu espaço neutro e ser capaz de proteger os diplomatas. Portanto, é necessário um mínimo de equipamento defensivo para se defender contra ataques israelenses e de outros. E você não deve sinalizar que é uma ameaça ao Irã para evitar se tornar um alvo óbvio, que foi o que aconteceu, e assim criar uma esfera de segurança. Mas, na verdade, a esfera de segurança, nessa conceituação, repousa sobre os ombros daqueles estados independentes que não estão em nenhum dos lados, mas querem ser amigos de ambos e inimigos de nenhum, como se dissesse. A questão é como podemos romper com esse conceito, especialmente na Europa e em outros lugares, de que ou você está com os americanos ou contra os americanos, certo? Não é isso. Precisamos de algo melhor. É muito interessante. Claro, quando levantei isso com nosso bom amigo John Mearsheimer, as pessoas podem encontrar nossa discussão sobre isso online no seu site. John disse, bem, boa ideia, Jeff, mas impossível. Ele tem a ideia de que as grandes potências inevitavelmente entram em conflito. É isso que as grandes potências fazem. Elas nunca deixam as coisas como estão, nunca deixarão a Ucrânia neutra. Então, realmente, é nós contra eles, porque, como Brzezinski disse, e eu citei antes, seria um vazio. A ideia é que a neutralidade é como um vácuo, ela vai atrair alguém. Então eles não podem, eles não aceitam. John não acredita que seja viável ter essas zonas de segurança que mantêm as potências afastadas. Ele não é contra o conceito. Ele apenas diz que as grandes potências estão presas em uma jaula de ferro, onde estão condenadas a lutar entre si. E o grande livro dele, que é realmente um grande livro, por sinal, se chama A Tragédia da Política das Grandes Potências. Eu sempre disse ao John, precisamos nos afastar da tragédia, especialmente na era nuclear. Precisamos resolver isso. Não apenas entender, mas resolver. Então eu realmente acredito, claro, que aqueles que estão no meio deveriam entender isso. Devemos ajudá-los a entender isso. Devemos oferecer maneiras de fortalecer isso. Mas nós realmente precisamos. O povo americano, o povo da Europa, talvez eles já entendam que esse não é o caminho para a segurança que estamos seguindo. Meu ponto sobre os Estados Unidos é que desde o momento em que os neoconservadores assumiram completamente o controle em 1991 nos Estados Unidos, não tivemos nada além de um declínio na segurança dos Estados Unidos. Of U.S. security
It's been the toughest period. It's been wars of choice. Tem sido o período mais difícil. Foram guerras de escolha. Foram derrubadas de governos, como o Maidan em 2014. Isso não trouxe segurança para os Estados Unidos. E cito o relógio do juízo final do Boletim dos Cientistas Atômicos, que estava a 17 minutos da meia-noite quando Bill Clinton assumiu o pós-Guerra Fria, supostamente. Mas então ele estragou tudo. Depois George W. Bush piorou ainda mais. Depois Obama piorou ainda mais. Depois Trump piorou ainda mais. E depois Biden piorou ainda mais. Todo presidente deixou o relógio do juízo final mais próximo da meia-noite do que quando assumiu o cargo. Então os Estados Unidos estão mais seguros por terem derrubado um governo na Ucrânia, por terem impulsionado a ampliação da OTAN, por terem negado à Rússia uma esfera de segurança, por terem dito à Ucrânia que não, vocês não podem ser neutros. By having said to Ukraine, no, you can't be neutral. And by the way, saying it literally to Zelensky in the... Aliás, dizendo isso, literalmente a Zelensky na primavera de 2022, quando Zelensky estava prestes a assinar um acordo de paz com a Rússia baseado na neutralidade, os Estados Unidos e Boris Johnson, na época, tanto Biden quanto Johnson, disseram a Zelensky, não, você não assina isso, você continua lutando. Isso resultou em cerca de 1 milhão de mortos na Ucrânia desde então. Então eu quero que o povo americano entenda que isso é um desastre para a nossa segurança. Não é que estamos de alguma forma lutando contra a Rússia porque precisamos. Deveríamos justamente deixar uma zona neutra para que não fiquemos cara a cara, para que haja alguma distância. E claro, a hipocrisia dos Estados Unidos não conhece limites. Donald Trump ficou muito agitado com o fato de que no Canal do Panamá existem 2 operações de serviços portuários pertencentes a, oh meu Deus, que horror, empresas de Hong Kong. Isso é no Panamá. São serviços portuários da Hutchison, uma empresa de navegação de Hong Kong com longa tradição. E Trump diz que isso é uma ameaça à segurança americana. Enquanto isso, a OTAN está na fronteira russa. Há nenhum problema. De vez em quando, Trump parece aceitar isso, mas nunca diz claramente ao povo americano, nem aos europeus. E os europeus, até o momento, e Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, dizem exatamente o oposto, que a Rússia não tem preocupações de segurança legítimas. Has no security concerns that are legitimate. Very last question, and I'll let you go right after that. But Última pergunta, e eu te libero logo depois disso. Donald Trump decidiu renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Você acha que estamos nos aproximando de um momento de, digamos, clareza sobre o que realmente estamos enfrentando quando se trata de toda essa questão de segurança? Por muito tempo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, fingimos que tudo se trata de defesa, quando na verdade o que tem acontecido é muito mais ofensivo, com ações de guerra em vários estágios. Você acha que pelo menos estamos tendo mais clareza sobre esse fato? Ou o que isso indica para você? about this fact, or what does this indicate to you? Well, it indicates to me, yes, that Bem, isso me indica sim que é mais verdadeiro, dado o nosso comportamento, chamá-lo de departamento de guerra. Mas isso também é mais assustador, porque eu preferiria ter um departamento de defesa que realmente operasse com base na defesa, do que ter um departamento de guerra que realmente opera com base na guerra. Se eu tivesse confiança de que o sistema político americano entregaria a paz, poderíamos então dizer, bem, pelo menos isso é clareza semântica. Isso é uma verdade, é se o sistema americano entrega a guerra. O sistema de member, isso é o elemento envolvido ativamente em sídio palestino. actively engaged in a genocide in Palestine. This is not just an Israeli operation. Isso não é apenas uma operação israelense, é uma operação israelense-americana. Israel está, você sabe, apertando os botões e puxando o gatilho, mas as armas são americanas. A chamada inteligência para fazer isso, que também é um termo cruelmente equivocado, vem da Palantir, Microsoft, Amazon e outras grandes empresas de tecnologia que estão fornecendo serviços de nuvem e IA para as forças de defesa israelenses, enquanto ocorre um genocídio e uma fome em massa. Então, na verdade, temos um departamento de guerra, mas não há nada para se alegrar com essa mudança de nome. É absolutamente horror.
Nosso Congresso está completamente mudo sobre isso. Congress is completely mute on this. We are in the hands of basically. Estamos basicamente, completamente nas mãos de um aparato de Estado de segurança e pelo menos nominalmente nas mãos de uma pessoa que faz o que quer e anuncia no Truth Social. E tudo isso é muito bizarro e instável. E o fato é que não temos clareza sobre nenhuma questão. Os Estados Unidos em relação à Rússia, os Estados Unidos em relação ao povo palestino ou às nações árabes, os Estados Unidos em relação ao Irã. Negociamos por 5 semanas e depois bombardeamos na 6ª semana. Os Estados Unidos em relação à China. Esta é uma situação extraordinariamente perigosa. Nada é racional ou lógico no sentido tradicional. Estamos nas mãos de caprichos, de segredos, de jogos, como se não estivéssemos realmente na era nuclear em que estamos. Sim, precisamos sair do jogo e voltar para a realidade. E claro, na realidade, a sua Constituição tenta lidar com isso. Ela confere o poder de declarar guerra ao Congresso e não ao presidente. Mas tudo isso está confuso e bagunçado e precisa ser reestruturado. Jeffrey Sachs, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. É ótimo estar com você. Obrigado.